Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste dia abençoado, 10 de dezembro de 2024, terça-feira, precisamente às 8 horas e 52 minutos, compartilhar convosco mais uma leitura da Santa, Fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, dos versos 1 ao 12, respectivamente, cujo título é O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Passo a leitura, então. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém, glórias a Deus. Essa passagem linda, bíblica, do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, titulado O Sermão da Montanha, ou alguns falam, o Sermão do Monte, as suas beatitudes, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como algumas Bíblias colocam por título, Bíblias evangélicas, comentaristas, se referem a essa passagem como o Sermão da Montanha, muito conhecido, muito pregado, muito estudado. E remete também o Sermão da Montanha como os princípios de justiça que o Senhor instruiu seus discípulos nessa ocasião. O ensinamento passado para os seus discípulos quanto aos princípios de justiça daqueles que devem viver pela fé no Filho de Deus, devem viver pela fé em Jesus e mediante o poder do Espírito Santo que neles habita, o que remete aos nossos tempos. Nós devemos viver pela fé, mediante o poder do Espírito Santo que em nós habita. Nós que somos salvos em Jesus Cristo, todos salvos em Jesus Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, os que são uma nova criatura em Cristo Jesus, que pertence ao reino de Deus, devem viver por esse princípio, para que alcance essa bem-aventurança.
todas as bem-aventuranças elencadas nesse capítulo 5, por essas linhas gloriosas, instrutivas do capítulo 5, dos versos 1 ao 12. O Senhor Jesus sempre instruindo seus discípulos, quando ele se assentou ao subir naquele monte, os discípulos se aproximaram dele. E nessa oportunidade, o Senhor Jesus, que aproveitava todas as oportunidades para instruir, ensinar, para pregar a palavra do Pai, ele instruiu os discípulos quanto à felicidade, as bem-aventuranças, a felicidade, as beatitudes dos escolhidos do Senhor, que de fato eram felizes porque pertencem ao reino de Deus e que tem o Espírito Santo habitando neles. E essas classes, aqui no capítulo 5, foi elencado 8 classes de escolhidos. Um dos tais, os tais escolhidos, 8 classes de escolhidos, abençoados, agraciados, 8 classes de escolhidos, de seres humanos, em suas dignidades pessoais e espirituais. Eles foram alcançados contra essa bem-aventurança. São felizes. No versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição. 8 classes de pessoas, 8 classes de seres humanos, 8 classes de homens e mulheres dignos espiritualmente. E a outra classe, a nona, que recebeu essa bem-aventurança, o Senhor Jesus se referiu aos discípulos dele, quando ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No versículo 11, o Senhor Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos. Eles seriam bem-aventurados quando eles sofressem toda forma de injúrias, perseguições, e como eles passaram injúrias, como foram injuriados, como eles foram perseguidos. E o Senhor disse para eles: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Porque assim perseguiram os profetas, foram perseguidos também, que foram antes dos discípulos, foram chamados para anunciar o Senhor Jesus, para revelar sobre o Senhor Jesus, contra a vinda dele na terra. Bem-aventurados sois vós, os discípulos do Senhor Jesus. E nessa instrução, nesse ensinamento que eles estavam recebendo do Senhor Jesus, alguns poderiam se enquadrar nessa classe dos 8. Os pobres de espírito. Quais deles seriam? O que ia mais chorar, mais prantear, ter as aflições, quando intercedesse depois, quando fosse chamado para esse mistério da intercessão, os piedosos, os intercessores, os que mais choram.
Os mansos, quem deles se encaixariam também? Os que teriam fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Onde eles iriam se enquadrar nessa qualificação espiritual para alcançar a bem-aventurança? Essas bem-aventuranças, essas beatitudes, essa felicidade de pertencer ao reino de Deus, viver sob o poder do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser agraciado com essa maravilha. Mesmo em meio às aflições e às perseguições, você ser considerado por Deus como feliz e sentir essa bem-aventurança, que você é feliz. Essa felicidade você recebeu porque o Senhor assegurou no seu coração. Ele garante que você é bem-aventurado, porque você vive mediante o poder do Espírito Santo que em ti habita. Princípio de fé, porque vivemos pela fé. Andamos pela fé e não pela circunstância. Essas gloriosas bem-aventuranças, essas beatitudes, esta felicidade em termos do Senhor como nosso pastor, em sermos salvos, em termos a certeza assegurada pelo Espírito de Deus que estaremos na glória, que reinaremos com o Senhor Deus na glória e que tomaremos posse da vida eterna do reino dos céus. Que privilégio esses escolhidos, os tais escolhidos. Que privilégio, somente esses, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Esses que são considerados nessa classe de bem-aventurados e felizes. Felicidade é esta, essas bem-aventuranças estas de herdar o reino de Deus, ter e receber consolo, herdar a terra prometida por Deus, ter fartura e abundância de justiça, alcançar misericórdia perante o Senhor Deus. Essa bênção, esse privilégio onde muitos não alcançam a misericórdia. Ver o Senhor Deus, poder usufruir essa bênção, esse privilégio, essa bênção excelente de sermos chamados filhos de Deus. Não mais criatura, mas agora filhos de Deus. Andamos em novidade de vida, aceitamos Jesus como Salvador, cremos em Deus, por isso somos chamados, recebemos essa honra de sermos chamados filhos de Deus e estarmos com Deus, com Jesus, e receber a bênção, a graça, a bênção excelente de tomar posse do reino dos céus, tomar posse do reino dos céus, aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu, estaremos com Ele na glória, como o Senhor Jesus disse na palavra dele: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança aquele que vos está prometido. Tomar posse com Ele do reino do céu. Vamos ser abençoados, somos filhos de Deus, somos benditos do Senhor, tomaremos posse do seu reino. Glórias a Deus.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Eu preciso de Ti, Senhor. Sou hipossuficiente espiritualmente. De mim mesmo não consigo nada. Eu tenho que andar contigo, pela guia do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito. Dependente espiritualmente do Senhor Deus. Eu tenho dignidade espiritual. Ele é minha luz, Ele que me guia. Eu só existo, eu só consigo executar o querer e efetuar do Senhor Deus mediante o poder do Espírito Santo que em mim habita. Porque eu pertenço ao reino de Deus. Então Jesus, quando subiu, Ele deixou o Consolador. Vivo pela fé, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. O bom Consolador me instrui, me guia e me consola. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. Glórias a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram. Quanto choro, quanto pranto. Alguns consideram que o chorar é fraqueza humana, mas chorar no torno da graça do Senhor, suplicar, interceder continuamente pelas causas do Senhor. Nossos sentimentos estão em sintonia com os sentimentos do Senhor. Deus está em comunhão com Ele. Por isso, atendemos quando Ele nos pede para interceder por essa causa. Independente disso, quando somos dependentes do Teu Espírito, o Espírito Santo nos confere as causas que temos que orar, que temos que interceder. Sofremos por atração dos males presentes, pelo qual que tomou conta do mundo, pelas injustiças sociais, por tantas mazelas, pela fome, pelas enfermidades, pela corrupção moral, social que destrói essa sociedade. Nos afligimos, nossa alma nos aflige por tanta violência, por tanto pecado, por tanta crueldade, por tanta atrocidade prevalecendo na nossa sociedade e no mundo. Tantos inocentes morrendo, por tanta guerra. A alma não suporta, espírito contrido e abatido se quebranta perante os pés do Senhor Jesus, perante Deus suplicando. Ora bem, Senhor Jesus, manifesta a Tua justiça, envia a Tua justiça. Choramos, clamamos, peticionamos, suplicamos, invocamos o Senhor dos Exércitos, o justo juiz, para que Ele faça justiça. Quantas lágrimas, quantas causas para se chorar, para clamar no trono da misericórdia e da graça do Senhor, no trono da justiça do justo juiz. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glórias a Deus, temos um bom Consolador que nos consola, Espírito Santo que intercede quando não temos mais lágrimas e palavras. E os anjos que levam nossas lágrimas. E a promessa que temos. Quando herdarmos o reino dos céus, lá não haverá mais lágrima de dor, nem pranto. O choro pode durar numa noite, mas pela manhã vem alegria. Amanhã estaremos no reino dos céus, juntamente com os bens-aventurados, juntamente com o Senhor das bem-aventuranças, o que nos escolheu, que nos qualificou, o que nos agraciou com a salvação e nos
escolheu, nos nomeando como filhos de Deus para herdarmos o seu reino, o reino dos céus, o reino da luz, o reino da glória. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, os passivos, os que estão mais preocupados em agradar o Senhor, adorar o Senhor Deus. Os mansos, que tudo submete ao Senhor Deus. Os que buscam o reino de Deus acima de tudo. Os mansos, os passivos. Eles negam a sua carne, o seu eu, e seguem a Jesus. Os mansos, tal como a ovelha, os mansos, que ouvem a voz do bom pastor. Os mansos de coração. Eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Glórias a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. Contraponto. Não imaginar você pensar, alguém é feliz, é bem-aventurada por ter fome e sede de justiça? Sim, mediante o poder de Deus, andando por fé, tendo fé em Deus, nós conseguimos ser felizes, porque sabemos que existe a justiça de Deus. Temos fome da presença dEle no nosso coração, da palavra dEle, de ouvir a palavra dEle. Temos sede de justiça. Quando clamamos, quando choramos, pedimos, Senhor, manifesta a tua justiça nessa terra, nesse país, neste mundo. Temos fome da sua justiça, da reta justiça. Quando oramos e suplicamos no altar da justiça, do justo juiz, temos fome de justiça, sede de justiça, fome da sua palavra, da sua presença. Buscamos, manifesta a tua justiça. Manifesta a tua justiça nessa terra, nessa causa, nessa demanda. Manifesta a tua justiça, a tua reta justiça, a tua justiça. A tua palavra, temos fome dela. A tua verdade. Manifesta, Senhor amado. Ele ouve a nossa oração e responde a nossa oração. E manda a sua palavra para quem tem fome e sede de justiça. Salmos 24 diz no versículo 5, para quem tem fome e sede de justiça. Que é a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos. Para os salvos em Cristo Jesus, os que têm fome e sede de justiça, que não se conformam com esse mundo, com as injustiças desse mundo. Aqueles que têm fome e sede de justiça e anelam constantemente pela presença de Deus, que querem a palavra de Deus acima de tudo, sobre toda e qualquer circunstância, estão em comunhão com o Senhor Deus. Por isso eles fazem constantemente a última oração da igreja. Ora bem, Senhor Jesus. Quem tem fome e sede de justiça, anela pela volta do Senhor Jesus. Para que o Senhor dê um basta a tudo isso. As injustiças, para que o Senhor venha com a sua espada e ponha fim a tanta violência, a tanta morte.
fome e sede de justiça. Justiça social, justiça espiritual, fome. Os que têm fome e sede de justiça, o Senhor fala na sua palavra. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Glórias a Deus. Quem tem fome e sede de justiça, recebe a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A justiça do justo juiz. E é reputado como bem-aventurado. É feliz. Esta é a beatitude. Para os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Seremos fartos da presença de Deus, do justo juiz, da sua verdade, aquele cujo fundamento do seu trono é direito e justiça. Justo é, Senhor, em todas as tuas obras. Seremos fartos da sua presença. Estaremos perante o justo juiz. Habitaremos numa terra de paz e justiça e amor. Nós seremos fartos da tua presença. Justo juiz, Senhor Deus, justo juiz. Sacia a nossa fome e a nossa sede de justiça, por amor do seu nome. Sacia o nosso coração, nossa alma, com a tua justiça, a reta justiça. Ó justo juiz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos, seremos fartos, seremos fartos. Glórias a Deus. Receberemos a fiel e justa justiça que somente de ti provém, do trono da tua verdade, que tu, Senhor, és justo, justo juiz, e justo em todas as tuas obras. Bendito sejas, ó justo juiz. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Servem a um Deus misericordioso, Deus bondoso. Portanto, o coração deles, os misericordiosos, estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado e de aflições, para com os enfermos, para com os perdidos, para com os desgarrados, desviados, para com os presos, para aquele que caiu. Eles exercitam a piedade que o Senhor colocou no coração deles. Eles são misericordiosos, eles são benignos. E o Senhor, com benigno, o Senhor se mostra benigno. Porque eles desejam amenizar o sofrimento de quem sofre, de quem tem fome, dos necessitados, pequeninos do Senhor. Eles alimentam, eles estendem a mão, eles se compadecem, eles dão, eles perdoam. Eles são graciados. Eles exercem a misericórdia para com os próximos deles, para com seus familiares. Eles são misericordiosos, eles são benignos, eles exercitam a piedade. Portanto, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eles receberam a misericórdia da parte de Deus.
eles foram alcançados com essa graça, com esse favor, então eles devolvem com o seu próximo, até mesmo com o inimigo. De graça eles receberam, de graça eles, por isso, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa bem-aventurança é uma... ser qualificado e receber essa bem-aventurança está entre os tais, os limpos de coração. Para alcançar essa bem-aventurança, ser feliz, essa beatitude dos 8 aqui, acho que é o mais difícil. Limpos de coração. Limpo de coração. Parte da Bíblia diz: quem poderá dizer estou limpo ou expurgar o pecado? Eu não lembro a passagem, mas o salmista que diz: quem poderá dizer limpo estou? Recebemos o Senhor Jesus, aceitamos Ele como Salvador, tivemos nossos pecados purificados, descemos a água do batismo, o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Tem um hino que canta: alvo mais que a neve, da harpa cristã, sim, de todo o pecado, que maravilha de amor. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E o profeta Isaías, acho que o profeta Isaías diz: ainda que seus pecados estejam vermelhos como escarlate, mas serão purificados e ficará branca como a lã. É os limpos de coração alcançar. Às vezes nós somos justificados pela fé, estamos vivendo em Cristo, somos nova criatura em Cristo Jesus, somos considerados filhos de Deus, mas tem uma manchinha lá no nosso coração. Não é? Algo que não perdoamos, algo que deixamos, estamos alimentando ali. Não é? Uma raiz de amargura ali, pensamento errôneo, uma cobiça, um desejo pecaminoso, uma cobiça por aquilo que não podemos ter, mas queremos comprar. Um sentimento para com o nosso próximo, dentro da igreja. Basta isso. Nosso coração não está limpo. Precisamos purificar, precisamos limpar. Quantas vezes estamos com esse coração no altar do Senhor, no culto de Santa Ceia, e quando a palavra diz para examinarmos a nós mesmos, depois comer o pão, tomar o cálice, temos vergonha de confessar nossos pecados, nossas culpas, e tomamos o cálice, comemos o pão indignamente, porque o nosso coração não estava limpo. Só Deus conhece o coração do homem, só o Senhor sabe. Onde que está a sujeira? Onde que está essa manchinha? Pode ser pequena, mas não está limpo, porque o Senhor sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso pensamento. Podemos pedir para Ele limpar nosso coração, para que possamos enquadrar entre os tais, os 8 aqui, os 8 qualificados, os 8 abençoados, os 8 agraciados, e alcançar essa bem-aventurança. E nessa bem-aventurança, e nessa qualificação espiritual, tendo essa dignidade espiritual, poder ver o Senhor Deus que é santo. Santo Deus, o justo juiz, o Senhor dos exércitos, Senhor é teu nome, o Senhor da nossa vida. Ver a Deus. Com que coração? Coração manchado,
Como Jesus disse aqui, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glórias a Deus. Em Salmos, no capítulo 24, Salmos de Davi, Rei da Glória, diz, no versículo 3, é feita uma pergunta no Espírito de Deus, Davi: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor? É um concurso, uma seleção. O quem estará no seu lugar santo? Quem estará no seu lugar santo? Reino celestial. O Senhor diz: no alto, sublime lugar, eu habito. Deus é santo. Mas também com o contrito, quebrantado de espírito. O contrito, quebrantado de espírito. Ele já está a caminho para o coração dele estar limpo perante Deus. Que Deus conhece o coração, Ele não vê como o homem vê. Às vezes temos trajes de santidade, cabelo longo, vestido comprido, traje estereótipo. Só Deus conhece o nosso coração. Nós vamos ternos, tudo vestidinho, tudo certinho, a Bíblia na mão. Estamos indo para o culto. Mas o coração do homem só Deus conhece. Só Deus conhece. O Senhor sabe muito bem que está no coração do homem. Limpos de coração. Limpos de coração. É coragem examinarmos nós, a nós mesmos. E temos ousadia e coragem: Senhor, estou limpo diante de Ti. E pedir por Ele: purifica meu coração. Esquadrinha meus pensamentos. Chegar no altar do Senhor, altar santo do Senhor. Por fé. E pedir: limpa o meu coração. Essa qualidade, essa conduta é daqueles que são pobres de espírito, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que não admitem que o ímpio, o enganador, fique dentro da igreja do Senhor, ou que esteja no altar santo do Senhor. Limpa o meu coração, Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem subirá ao monte do Senhor? No sermão da montanha, no sermão do monte, o Senhor instruiu os seus discípulos quanto os bem-aventurados, os qualificados espiritualmente, os tais seres humanos, carnais, fracos nas suas fraquezas, mas em suas dignidades pessoais, eles são qualificados espiritualmente para estarem no monte do Senhor, no monte santo de Deus, e herdar o reino dos céus. No capítulo 4, no versículo 4, Davi tem a resposta pelo Espírito de Deus. Após a indagação dele: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
me apropriei de algo, a minha mão agrediu alguém, a minha mão tem pecado, a minha mão tem roubado, tem fraudado, a minha mão tem digitado em sites impróprios, perigosos. Meu coração já está totalmente manchado. O pecado já chegou no meu coração. A minha mão agrediu, levantou contra meu filho. Família que o Senhor me deu. Meu coração já está com ira. Cogitei. Quando cogitei, antes de estender a mão contra o meu próximo, eu já estava com o coração manchado, já estava em pecado. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Eu vou confessar os meus pecados. Eu vou examinar a mim mesma. Eu vou ver se eu sou digna do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eu vou ver se eu sou digna de estar na casa dele, de colocar os pés na casa dele. Eu vou ver se eu sou digna de colocar o véu na cabeça e orar com o coração assim, tão manchado, tanto ódio, tanta ira, tanta revolta, tanta sede de vingança. Eu sou digna de estar na tua casa, Pai. Tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Quero estar no teu reino. Quero contemplar a tua paz. Quero ver Jesus. Quero estar com a igreja do Senhor. Eu quero ver os meus dentes amados que o Senhor recolheu, que está contigo. Eu quero ser um dos tais. Eu quero ser um dos escolhidos. Eu quero ser bem-aventurada. Eu quero ser feliz. Portanto, ensina-me a perdoar para que meu coração fique limpo. Purifica-me, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Purifica. Limpa meu coração de toda malícia, de todo engano, de tanta vã idolatria, tanta cobiça, de toda avareza, de tanto apego material. Limpa o meu coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Bem-aventurado, versículo 9, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glórias a Deus, os pacificadores. Os pacificadores. Apaziguam, mediam, uma vez que foram reconciliados com o Senhor Deus. Eles têm a paz de Deus, eles vivem por fé, mediante a fé, sob o poder do Espírito Santo de Deus. Eles apaziguam, eles conversam, evangelizam, levam outras pessoas a crer no Senhor Jesus, até mesmo os seus inimigos, que a paz de Deus está no coração deles. Eles avaliam as circunstâncias e tiram proveito dessas circunstâncias adversas. Eles pacificam. Eles fazem com que aquela circunstância redunde em bons termos, os bons termos de salvação, pela palavra pregada por eles, anunciadas a palavra do Senhor Jesus. Os pacificadores, paziguam.
eles levam a paz. São os embaixadores da paz. O termômetro deles é a fé, é a misericórdia, é a graça de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glórias a Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glórias a Deus. Toda e qualquer forma de perseguição, de violência, já é hedionda por si. Toda pessoa cativa, aprisionada pelo medo de ser preso, de ser torturado, de ser perseguido, é aviltante, hediondo, esse crime, stalk, assédio, esse tipo de violência tolia a liberdade do ser humano, é revoltante, indignante, hediondo, mas torna-se mais grave quando acontece com os escolhidos do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, os discípulos do Senhor, os obreiros, os servos de Deus, os missionários, os embaixadores da paz. Quando você persegue um pacificador, quando você persegue um misericordioso, quando você persegue aqueles que choram nos pés do altar do Senhor, quando você persegue aquele que ora por ti, que intercede pela tua vida. Hediondo quando você persegue com violência um manso, o servo de Deus manso, que não tem reação. Ele só busca a Deus. Quando você persegue os pobres de espírito, eles vivem pela fé, eles almejam somente o reino de Deus, eles dependem somente de Jesus. Eles vivem em espírito, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade. Hediondo quando você persegue aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles querem que impere, que reine a justiça de Deus, do justo juiz. É por essa causa que eles lutam. Quando eles anunciam o Evangelho, eles têm fome da presença de Deus, que naquele lugar prevaleça a vontade de Deus. O Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. Eles estão obedecendo o ídolo do Senhor Deus. Eles têm fome e sede de justiça. No lugar que eles estão, que estão cercados de violência e de injustiça social, de tanta perseguição. Por isso que eles clamam por Deus dia e noite. Eles têm fome e sede de justiça. Eles creem que o Senhor Jesus levantará sobre a terra. Eles têm fome e sede de justiça pela causa dos órfãos e das viúvas, dos pobres e necessitados do Senhor. E sofrem perseguições, todo tipo de injúria. São escarnecidos, são agredidos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguém diria, como alguém pode ser feliz sofrendo perseguição? Sim, a graça de Deus. Sabemos que temos o reino de Deus, que herdaremos o reino dos céus. E lá não haverá mais perseguição, sofrimento, lágrimas, dor. Acabará tudo. Morreremos fiéis aqui em meio à perseguição, como muitos profetas e apóstolos. É relevante essa morte. É melhor morrer pelo bom combate. Guardaremos a carreira. Guardaremos a fé. Perdão.
Glórias a Deus, o bom combate. Por isso que somos tidos por Deus como bem-aventurados. Sofremos perseguições por causa da justiça de Deus. Que temos fome e sede de justiça, a justiça de Deus. Anelamos a presença dele. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glórias a Deus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Todos os discípulos, todos os crentes, todos os missionários, todos os homens de Deus, todos os obreiros do Senhor, que hoje, ontem sofreram, hoje sofrem, amanhã sofrerão toda forma de injúria, toda forma de perseguição, ameaça, e até mesmo pagarão com as suas vidas físicas. Porém, espiritual, a alma estará guardada com o Senhor Deus. Todos aqueles que sofreram toda forma de violência, ainda que hedionda, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, pela fé nele, por amor ao Senhor Jesus, pelo amor à sua palavra, ao Evangelho Santo do Senhor Jesus, serão tidos como bem-aventurados. Glórias a Deus. Esse mal está no mundo todo. Todos que seguem a Jesus piamente sofrem por isso. Todos. Porque o mundo jaz no maligno. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, Paulo instrui a Timóteo, dizendo contra essas perseguições. E ele diz, 2 Timóteo, capítulo 13, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que vivem piedosamente em Jesus são perseguidos hoje e serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente. Os pobres de espírito vivem piedosamente em Jesus Cristo. Os que choram vivem piedosamente em Jesus Cristo. Os mansos vivem piedosamente em Jesus Cristo. Os que têm fome e sede de justiça vivem piedosamente em Jesus Cristo. Os misericordiosos vivem piedosamente em Cristo Jesus e são perseguidos. Os limpos de coração vivem piedosamente em Jesus Cristo e são perseguidos. Os pacificadores vivem piedosamente em Jesus Cristo e serão perseguidos. Todos esses que vivem piedosamente em Cristo Jesus são e serão perseguidos. Todos esses são honrados por Deus como bem-aventurados, porque sofrem perseguições. E o Senhor Jesus no 11, quando instruiu os discípulos dele, disse: bem-aventurados sois vós, discípulos, todos os discípulos, todos os escolhidos de Deus, os tais escolhidos, os bem-aventurados, os abençoados, os agraciados,
os escolhidos de Deus, os que vão herdar o reino de Deus com Jesus, os que servem e vivem piedosamente a vida em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor fala, bem-aventurados quando forem injuriados, perseguidos por minha causa. E por minha causa, se disserem todo mal contra vós e padecerem toda injúria, aflição, perseguição, muitos receberam açoites, foram presos, torturados, morreram por causa do Senhor Jesus, pela causa do Evangelho. O Senhor diz em versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glórias a Deus. Exultai e alegrai-vos. Exultai e alegrai-vos. Só quem exulta e alegra nessa condição são os bem-aventurados. Sou feliz. Só os que receberem essa beatitude, essa bem-aventurança. Porque sabemos que se o nosso homem esteja a nossa carne cair aqui, seremos recebidos na glória. Vamos herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos estar com Ele. Vamos tomar posse do reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tomaremos posse depois que suportamos essas adversidades, depois que fomos injuriados, perseguidos, por causa da justiça, a justiça verdadeira, por causa da palavra, por causa do amor do Senhor Jesus. Suportamos tudo, padecemos tudo, sofremos piamente por Ele, vivemos piedosamente por Ele, pela causa dEle, o Evangelho Santo, por amor a Ele, porque recebemos Ele, porque vivemos pela fé nele, mediante o poder do Espírito que em nós habita, que Ele nos outorgou, o Espírito Santo. Seremos galardoados por esse feito, viver nele, por Ele, obrar com Ele, por Ele, e prosseguir, perseverante, por fé, em defesa do seu Evangelho, o Evangelho da salvação, fazendo a obra dele com intrepidez, na misericórdia, pela graça, vivendo continuamente em comunhão com Ele, levando a tua palavra, o teu Evangelho, obedecendo o teu id, suportando todas as perseguições, todas as injúrias, todas as violências, todas as ações de língua, em prol da causa maravilhosa, gloriosa, anunciando o Evangelho da paz. Somos pobres de espírito, choramos, somos mansos, temos fome e sede de justiça, exercitamos a misericórdia e a piedade. Pela graça de Deus, pelo sangue dele, temos o nosso coração purificado, limpo por Ele.
Somos pacificadores, somos embaixadores da paz, anunciamos a tua palavra, teu nome, a tua graça, a tua verdade, a tua salvação. Sofremos perseguições por causa da justiça. A justiça é de Deus. Sofremos por perseguições porque não somos desse mundo. Pertencemos ao reino dele, ao reino celestial, ao reino dos céus. Somos embaixadores de Jesus Cristo nessa terra. Somos peregrinos aqui. Somos bem-aventurados, servos fiéis do Senhor Jesus. Somos bem-aventurados, somos felizes porque cremos no Senhor Jesus. Somos bem-aventurados, somos felizes. Essa é a nossa única bem-aventurança, nós crentes no Senhor Jesus. Somos bem-aventurados, confiamos nele. Somos bem-aventurados, somos felizes, que somos do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. Que a paz do Senhor Deus esteja convosco. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem o coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Aleluia! O aflito crente vai orar,
escuridão. Sim, confia inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja deite longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa todo herói e todo vencedor. Vem do céu mais forte, vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia.